Olá, a paz do Senhor. Que bom, nós já estamos no nosso último trimestre anual e eu sou grata a Deus por Ele ter nos guardado até aqui e ter nos dado graça e sabedoria para aprendermos tanto da palavra de Deus. E nesse trimestre que acabou, nós aprendemos bastante a respeito da mordomia cristã. Se você não assistiu nenhuma das minhas aulas, assista, porque nós aprendemos muito e precisamos seguir no crescimento e no conhecimento da palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. E para você que está aqui todas as semanas, para mim é uma grande honra, um privilégio e uma bênção ter todos os irmãos aqui comigo todas as semanas. E eu confesso que eu também tenho aprendido bastante em nossas escolas bíblicas. E agora, no nosso último trimestre, nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso. Vamos falar sobre 1 Samuel e 2 Samuel. Se você não está neste ano, no propósito de ler toda a Bíblia até no dia 31 de dezembro, e se você ainda não leu este ano o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, eu te recomendo que leia estes dois livros. Eles são maravilhosos e com certeza você vai aprender muito a respeito deste grande profeta. Hoje eu estou com um pouco irritação nos olhos, então se os irmãos perceberem que os meus olhos estão um pouco avermelhados, né? É porque eu estou com uma irritação, uma alergia, e eu não deixaria de gravar a minha aula por causa disso, mas na segunda-feira já estarei tratando disso. E hoje, no quarto trimestre, a nossa nova lição, nós vamos falar sobre o governo divino em mãos humanas. Liderança do povo de Deus em 1 Samuel e 2 Samuel. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre conhecendo os dois livros de Samuel. Eu acredito que você já tenha lido pelo menos uma vez, né, na sua jornada cristã, estes dois livros que são maravilhosos. E se você nunca leu, eu te recomendo que leia o livro. Sendo você professor ou não, a Bíblia, nós devemos fazer uso dela constantemente. Este ano, na nossa escola, nós estamos no desafio de ler toda a Bíblia durante este ano de 2019 e eu estou neste desafio e confesso para os irmãos que não está fácil, né, lecionar, conciliar, né, as gravações das minhas aulas e também ler a Bíblia Sagrada. Mas eu quero vencer esse desafio, se Deus quiser. No primeiro tópico, contexto histórico de 1 e 2 Samuel. Qual era o contexto histórico, né? Como que eles estavam vivendo, o povo de Israel estava vivendo naquela época? Quem eram os seus vizinhos pagãos? Quem eram os seus inimigos? Né? De quem que o povo de Israel estava temendo? Quem governava o povo de Israel no tempo do profeta Samuel? Samuel, ele foi o último juiz. Ele veio de um período que o povo era governado pelos juízes, Gideão, Débora e tantos outros que nós lemos lá no livro de Juízes. Então Samuel, ele foi o último juiz de Israel e ele foi o juiz mais importante. Ele foi também profeta e sacerdote. Está em 1 Samuel capítulo 3, versículo 20 e também no capítulo 9, do versículo 12 ao 13. Em idade avançada, ele foi conselheiro do primeiro rei de Israel, que foi Saul, e ungiu o maior rei de Israel, que foi Davi. Olha que honra para aquele homem. Os dois livros de Samuel, eles cobrem a história de Israel, desde a última parte do século 12 até a primeira parte do século 10 antes de Cristo. A partir de sua entrada em Canaã até o cativeiro da Babilônia. Isso é em 587 a 586 antes de Cristo. Os livros, eles explicam a transição de Israel do período das tribos
associadas de forma não muito bem definidas e lideradas por juízes locais. Deus sempre levantou juízes para que governasse o povo ou os livrasse de uma situação terrível em que eles estivessem vivendo naquela época. E também para a época da nação unida sob a monarquia. Estes livros contêm histórias e personagens bem conhecidos e trazem grandes lições de vida para todos, sejam jovens, crianças e adultos. Nós não podemos ler estes livros apenas com a intenção de conhecer a história, mas o que eles revelam para as nossas vidas espirituais. O que Deus quer falar conosco por intermédio dos acontecimentos do povo naquela época de Samuel. No Antigo Testamento hebraico, 1º e 2º Samuel, Josué, Juízes e 1º e 2º Reis, eles são denominados, abre aspas, profetas anteriores, para distingui-los dos profetas posteriores, que nós chamamos de livros proféticos. 1º e 2º Samuel eram um livro. 1º e 2º Reis também eram apenas um livro. E eles se dividiram, tornando-se 2 livros no Antigo Testamento grego, que por causa da extensão dos rolos em uso na época, tiveram que fazer a divisão destes livros. No hebraico, a divisão foi feita pela primeira vez na edição renascentista de Daniel Bomberg, em Veneza, em 1516. Nos escritos massoréticos, eles já eram divididos desde 1448, que eram simplesmente Samuel. Era um livro apenas e era chamado de Samuel. E por este livro ter o nome deste profeta Samuel, isso não indica a autoria dos livros, visto que a morte de Samuel ela é registrada antes do final do primeiro livro. E ele nem é o tema do livro, visto que Davi ele ocupa o lugar principal desta obra. E existem algumas traduções também antigas que 1 Samuel, 2 Samuel e Reis eram um livro só. Então ele era dividido em 1º, 2º, 3º e 4º livro de Reis, porque conta toda a história da monarquia de Israel. No mundo antigo, não dava-se o valor, que hoje dá a autoria de alguma coisa. Não era propriedade exclusiva com valor financeiro, como é hoje, por meio das leis de direitos autorais. As pessoas naquela época, tanto que nós encontramos muitos hinos sem autoria, não é porque ninguém fez, é porque as pessoas não tinham esta preocupação em assinar a sua obra. Não tinha lei de direitos autorais, as pessoas não estavam preocupadas em ganhar dinheiro com a sua obra. E nós encontramos muitos livros na Bíblia que também não têm autoria. O escritor, ele não teve a preocupação de assinar a sua obra. Então nós encontramos em Samuel, encontramos também na carta aos Hebreus, nós não sabemos, e tem outros livros da Bíblia também. Os livros de Samuel, eles são de grande importância para nós. Neles, nós temos a única fonte de informação da origem da monarquia em Israel. Com as traduções e copistas, muitos textos, números, eles foram alterados, mas a obra, ela não perdeu o seu valor histórico. Quando nós vamos estudar estes livros, a fundo, com eruditos, que lá da antiguidade, muitos números que nós encontramos no Antigo Testamento, não é que eles estão exagerados, mas aumentaram um 0, então erro de copistas. O autor, ele escreve a história
E ele não omite ao retratar os heróis com seus defeitos, com seus erros e tudo mais. Logo quando eu me converti, isso foi há muitos anos atrás, e eu comecei a conhecer as histórias bíblicas, e eu ficava pensando, por que foi colocada essa história de Davi tão terrível aqui? Poderia ter omitido este fato. Quando nós não conhecemos, às vezes nós ficamos em dúvida, porque esses fatos, esses acontecimentos tão trágicos foram inseridos ali nas Escrituras Sagradas. E o autor de 1º e 2º Samuel, ele não omitiu os fatos que aconteceram. Ele fala sobre a falha de Samuel como pai, ele fala de Eli também, dos seus erros, da sua falha como sacerdote e como pai. Ele conta em detalhes os erros de Davi e tantos outros personagens que nós veremos no decorrer do nosso trimestre, com seus acertos e desacertos. O escritor, ele foi fiel ao escrever a história, o princípio da história da monarquia do povo de Israel. Não são apenas histórias, é a palavra de Deus. Ela é indispensável ao nosso ensino, à nossa edificação e para a nossa consolação. Está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E não podemos esquecer que não apenas estes livros, mas toda a Bíblia, ela é a inspirada e inerrante palavra de Deus. No ponto 3, o propósito de 1º e 2º Samuel. Por que eles foram escritos? Qual foi o propósito que o autor teve ao escrever estes livros? O propósito destes livros é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia. Anarquia não é o que seu nome está dizendo, bagunça, confusão. Anarquia é uma teoria que rejeita a existência de um governo e que se opõe a todo tipo de hierarquia e denominação. Lá em Juízes, capítulo 21 e 25, nós encontramos que o povo estava vivendo dessa forma. O povo fazia o que parecia certo. E eles saíram da anarquia, foram conduzidos para a monarquia teocrática. Está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Saul é ungido rei em Israel. Uma das lições mais preciosas que esses livros nos ensinam é que o obedecer é melhor do que sacrificar. Está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. O que Deus sempre quis para a nação de Israel é o que Ele quer para a igreja da atualidade: obediência e não sacrifícios. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a autoria e data. Quem escreveu este livro e em que época este livro eles foram escritos. Os livros de Samuel, eles não formam uma narrativa ininterrupta em uma ordem cronológica estrita. Nós vamos encontrar alguns textos que eles estão fora de ordem. Eles deveriam estar antes de alguns capítulos, mas eles foram escritos após alguns capítulos. Mas quase todos os estudiosos reconhecem 1 Samuel 15 a 2 Samuel 5 como uma narrativa contínua de um escritor. E 2 Samuel, capítulo 9 até o capítulo 10, como uma outra narrativa contínua, possivelmente do mesmo escritor. Embora nós não saibamos ao certo, quem escreveu estes livros, existem indicações nas Escrituras Sagradas de que o profeta Samuel, Natã e Gade foram os autores dessas duas obras. O texto em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25, diz que Samuel escreveu um livro e o colocou perante o Senhor. Enquanto em 1 Crônicas, capítulo 29 e 29, diz que os atos de Davi
foram escritos, abre aspas, nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Veja lá 2 Crônicas, capítulo 9 e versículo 29, que fala sobre isso. Mas, de fato, nós não sabemos ao certo a autoria dessas duas obras. A data dos livros, quando é que eles foram escritos? Nós vamos falar de datas por aproximação, ok? Aqui nós não estamos dando datas exatas, porque o próprio livro não nos dá um contexto exato das datas que ocorreram os fatos. Nada foi confirmado com exatidão. Não tem nenhuma informação a respeito da data do nascimento de Samuel, nem de sua morte. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 e 25, capítulo 25, versículo 1, fala da sua morte. Então, nós vamos dar um cronograma agora dos acontecimentos por aproximação. No ano 1105 a.C., foi o nascimento de Samuel. Está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. O ano 1080 a.C., o nascimento de Saul. Em 1050, Saul, ele é ungido rei. No ano 1040, tudo isso nós estamos falando antes de Cristo. Foi o nascimento de Davi. No ano 1025, Davi, ele é ungido o sucessor de Saul. Está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a 13. O ano 1010 foi a morte de Saul e o início do reinado de Davi sobre Judá em Hebrom. No ano 1010, início do reinado de Davi sobre todas as tribos de Israel. O ano 970 foi o fim do reinado de Davi e o nome de Samuel significa nome de Deus. Terceiro ponto, a situação espiritual. Como estava a situação espiritual do povo de Israel naquela época? Samuel, ele foi resposta de oração de uma mãe que estava amargurada e aflita, inconformada com a sua esterilidade. 3 vezes ao ano, todo israelita do sexo masculino, ele era obrigado a comparecer diante do Senhor, no santuário central. Era provavelmente na festa das cabanas que eles estavam, quando acontece este contexto da Ana, do acontecimento dela estar chorando no templo, e ela nem tinha comido dos sacrifícios, da carne, da parte que era dada à família para participar. Era o único sacrifício que todo o povo poderia participar e comer juntamente, reunido com a sua família. A tristeza dela era tanta que ela não tinha apetite para se alimentar, para comer daqueles sacrifícios. O seu esposo Eucana, que era efrateu por geografia e levita por nascimento, ele pertencia ao clã dos coatitas, para os quais haviam sido distribuídas as cidades em Efraim. Isso está em Josué, capítulo 21, versículo 20 e 21. 1 Crônicas, capítulo 6, do versículo 22 ao 28 e também o versículo 33. Senão, ele não poderia ter sido sacerdote. Está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Então, Ana, ela foi considerada bêbada pelo sacerdote Eli. Ela estava no pátio do tabernáculo. E isso dá a entender, quando esse sacerdote considerou que ela estava bêbada, isso dá a entender qual era a situação espiritual do povo naquela época. Ela fez um voto, Deus lhe concedeu a petição, ela pagou o seu voto, e quando ela desmamou Samuel, com mais ou menos 3 anos de idade, ele foi levado ao templo e entregue à casa de Deus. Samuel, ele foi criado pelo sacerdote Eli. Samuel, ele cresceu em Siló. A Bíblia termina
com Ana e Eucana, encerra os fatos a respeito da vida deles, dizendo: e eles todos os anos levavam roupas para Samuel. Neste lugar, em Siló, praticavam-se os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli. A idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes naquela nação. Está em 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, como nós já falamos, mas ele deixou-se levar pelos seus filhos, honrando mais os seus filhos do que ao Senhor. Ele não lhes aplicou a disciplina necessária. Mesmo sabendo de todos os atos pecaminosos de seus filhos, ele não lhes aplicou a pena devida, a correção devida. Está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Este quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis para o povo de Israel. Religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido com Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 e o 23. Terceiro tópico: a teologia nos livros de Samuel. O que é teologia? Teologia é o estudo ordenado e sistemático do supremo ser de Deus e do relacionamento de Deus com a humanidade. Do grego theos, Deus, mais logia, estudo. E a teologia, ela tem como base a revelação de Deus que se acha na Bíblia Sagrada. Primeiro ponto: profecias cumpridas. Eruditos concordam, isso está na nossa lição, que há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1 e 2 Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação. Estão patentes em 1 Samuel capítulo 7 e versículo 12 e 2 Samuel versículo 17. E nós vamos falar mais sobre isso no decorrer do nosso trimestre. Segundo ponto: em busca de um rei. Qual era o motivo da insatisfação do povo ao querer um rei? Não querer mais que Deus governasse sobre eles. Qual era o motivo dessa insatisfação? Moisés, há muito tempo atrás, antes de Samuel, ele profetizou acerca do povo, que quando eles entrassem na terra prometida, eles iam querer um rei. Então Moisés vai dizer: olha, quando vocês entrarem na terra prometida e quiserem um rei, Moisés então dá as regras de como seria o governo deste monarca, como seria a nova forma deste governo. Está em Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 ao 20. Aqui nos livros de Samuel é patente que o Deus invisível reinava sobre o povo de Israel. E Samuel, ele ficou estarrecido quando o povo pediu um rei humano. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 12. O desejo de Israel era ser como as nações vizinhas. Um rei que fosse adiante deles nas batalhas e os governasse. Capítulo 8, versículo 20. Deus escolheu Israel para ser diferente. Assim é a igreja. Nós também fomos chamados para ser diferentes. O que nos separa dos povos é que nós somos governados por Deus, pela palavra de Deus. Então Deus escolheu Israel para ser diferente. E era o governo de Deus que os fazia diferente das outras nações. E as bênçãos estavam condicionadas à obediência a Deus. 1 Samuel capítulo 5, versículo 33. E isso não foi afetado com a escolha de um rei. Estariam bem se o rei que escolhesse estivesse bem com Deus.
as vitórias estavam condicionadas à obediência. Na verdade, Deus nunca deixou de governar o povo. O rei era apenas o vice-rei, pois as vitórias eram dadas por Deus. Por que Deus consentiu neste pedido, mesmo sabendo que aquela forma que o povo estava escolhendo era errada? Deus podia não ter aceitado, mas nós já lemos lá que Moisés já havia profetizado que quando eles chegassem na terra prometida e eles quisessem escolher um rei, e ali, quando chegou a ocasião, os inimigos apertando neles, queriam um líder que os conduzisse, que estivessem com eles presente durante as batalhas. Jesus, ele é o motivo desta aceitação. Jesus, ele teve estes ministérios. Jesus, ele era profeta, sacerdote e rei. Jesus, ele é nosso rei e estabelecerá seu governo sobre a terra e sobre todo o universo. Ele é da linhagem de Davi. Por esta razão, foi necessário que Israel estabelecesse a monarquia e vivesse sobre esta forma de governo. E foi por intermédio da linhagem de Davi que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Rei eterno. O estabelecimento de uma monarquia não resolveria os problemas de Israel. Israel, eles pecaram com Moisés, eles pecaram com Josué, eles pecaram com Samuel, eles pecaram quando Jesus veio aqui, eles pecaram sob o governo romano. A solução deles não era ter um rei, não era a monarquia que ia resolver os problemas de Israel. Israel prosperou enquanto Deus foi o seu verdadeiro rei. O sucesso de cada líder depende dessa fidelidade ao Senhor. Quer que seu ministério tenha sucesso? Precisamos ser fiéis a Deus. O nosso sucesso, ele não depende da posição do líder, do seu estilo de liderança, da sua sabedoria, da sua idade ou da sua força. O sucesso de um líder vem decorrente da sua obediência a Deus. Para Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus queria a obediência de seu povo, que eles o servissem e o seguissem de todo o coração, ao invés de manter um compromisso baseado em tradições ou sistemas cerimoniais. Terceiro ponto, os alicerces da dinastia davídica. O que é dinastia? Dinastia é o período de sucessão que reis e rainhas pertencentes de uma família permanecem no poder. Isto é uma dinastia. No capítulo 7, no versículo 11 ao 17 de 2 Samuel, há um estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ela surge pela ordem do Senhor. Foi Deus que estabeleceu a dinastia de Davi. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos deportados e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim e Zedequias. Está em 2 Reis, capítulo 24, versículo 12, e Jeremias, capítulo 39, e o versículo 7. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo foi destruído, assim como as muralhas da cidade, e os israelitas foram humilhados em terras estranhas. Mesmo o povo querendo um rei, mesmo o povo querendo ser governado por um rei humano, a escolha deste rei era feita por Deus. O povo queria um rei, mas quem escolhia os reis era Deus. Deus escolheu Saul, Deus escolheu Davi, Deus escolheu Salomão. Primeiro foi Saul, que depois foi rejeitado por Deus, foi sucedido por Davi,
também escolhido por Deus. Salomão também foi escolhido por Deus. E depois seriam colocados no poder por direito de nascimento e não mais pelo chamado de Deus. E nós lemos na história o desastre que aconteceu por causa da infidelidade destes reis. Quarto e último tópico, Samuel, o divisor de águas. Primeiro ponto, um momento de crise espiritual. Samuel, aquele grande profeta e sacerdote e juiz que ungiu reis, o último dos juízes e o primeiro dos profetas depois de Moisés. Ele veio em um tempo e em uma das horas mais sombrias da nação. Os filisteus, que por um longo período haviam intimidado os israelitas, estavam ameaçando agora tragá-los, destruí-los por vez. E ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional e espiritual. O profeta, juiz e sacerdote Samuel foi o homem a quem Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Levítico capítulo 20, versículo 24 e 26. Samuel, ele fechou o ciclo dos juízes. Depois dele veio a monarquia. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. 1 Samuel 3, do 15 ao 21, capítulo 2, versículo 18, capítulo 8, do versículo 10 ao 22 de Samuel. Posteriormente, profetas mais novos herdariam o modelo espiritual deixado por Samuel, bem como todo o conjunto de conselhos para a casa real de Israel. Com Samuel, aprendemos que a chave para alcançar estabilidade e prosperidade no ministério é confiar em Deus e depender do seu favor. Quando venceu a batalha em Mispa, colocou uma pedra entre duas cidades e deu a ela o nome de Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, né? A introdução sempre é um pouco mais difícil, mas se você gostou da minha aula, dá um curtir, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações e compartilhe em suas redes sociais. E eu te aguardo aqui na aula de número 2 deste nosso último trimestre do ano de 2019. E eu quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos que com carinho têm comentado em minhas aulas e para os irmãos que falaram de qual igreja é e de que cidade eles são. Eu quero mandar um abraço para o pastor João Maciano, da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, para nossa irmã Edmilza, em Monte Alto, São Paulo, também para nossa irmã Conceição, da Igreja Cristã Bereia, para o presbítero André, da Assembleia de Deus Jardim Palmares, do Rio de Janeiro, obrigada pelo carinho, a irmã Suleide, da Assembleia de Deus em Caruaru, no Pernambuco, o irmão Jorge, de Piataba, Minas Gerais, Miguel Lourenço, da Assembleia de Deus em São Paulo, Iranilde Coelho, da Assembleia de Deus em Santa Inês, no Maranhão, Maurício Nunes, na Argentina, Pedro Almeida, da Assembleia de Deus em Gameleira, no Pernambuco, Nilda, da Assembleia de Deus Madureira, em Jardim Planalto, em São Paulo, Roseane, de Cabo Santo Agostinho, Pernambuco, também nosso irmão Alexandro Santos, da Assembleia de Deus em Budas Artes, em São Paulo, nossa querida irmã Maria Lúcia, está sempre aqui, da Assembleia de Deus em Jerônimo Monteiro, nosso irmão Euridice Moucinho, ou Moucinho, da Assembleia de Deus, em São Luís, Maranhão, também nosso irmão Luanderson, da Assembleia de Deus em Champreta, em Alagoas, nosso irmão Josemar, de São Paulo, nossa irmã Railda, em Couto, em Salvador,
Bahia. Luziane, de Lago Açu, no Maranhão. Também nossa irmã Ana Rita, em Zumbi dos Palmares, no Espírito Santo. Adriana Morim, da Assembleia de Deus em Recife. Irmão Leonardo, de Recife, Pernambuco. João Domingos, da Assembleia de Deus em Jardim Bandeirante, Contagem, Minas Gerais. Alex e o seu pastor Marcone, o presbítero também Alexandre e o diácono Cláudio. Vai aqui o nosso abraço para a congregação. Nossa irmã Maria Tereza, em Nazaré da Mata, Pernambuco. Rosilda, um abraço, Rosilda. Também a nossa irmã Andréia Araújo, da Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro. Elza Cristina, da Assembleia de Deus, em Cruz das Almas, Bahia. O presbítero Adão Amaro, da Assembleia de Deus Vila Velha, no Espírito Santo. Rosângela Alves, da Assembleia de Deus Coab, Jacinto, em Maceió, Alagoas. Nossa irmã Georgina, da Assembleia de Deus em Salvador. Nosso irmão Cícero, de Picuí, da Assembleia de Deus. Lindaura Lopes, do Rio Verde, Goiânia, da Assembleia de Deus. Vera Lúcia, da Assembleia de Deus, Maceió, Alagoas. Luciano Cristóvão, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Nosso irmão Luiz Miguel, de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Cacildo Bernardo, de Jaboatão, Pernambuco. Fica aqui o meu abraço para todos os irmãos e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.